Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Estamos aqui reunidos, né? Eu e a Bruninha, nós estamos aqui reunidos. Nós vamos estar começando a leitura bíblica. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura de Atos 14, né? A leitura de hoje, Atos, capítulo 14. Nós vamos começar a ler hoje. E nós vamos estar orando agora. A Bruninha tá aqui, vai dar um alô para vocês, né? A gente vai estar começando a leitura agora. E vamos pedir ajuda pelo Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo nos ajudar. Vamos orar, pedir a direção de Deus para que Deus possa estar ministrando em nosso coração e revelando a palavra dele. Para que nós venhamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento da sua palavra e de quem é Jesus para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, Senhor, eu peço perdão a Ti, Pai. eu peço perdão a Ti, Pai. Porque eu sou pecador Porque eu sou pecador e sou falho. e sou falha. Eu erro Eu erro e peco e peco com muitos com amigos muitos amigos e às vezes até com as pessoas até com as pessoas que estão ao meu lado, que estão ao meu lado, que são a minha que família. são a minha família. Por isso eu peço perdão a Ti, Senhor. Por isso eu peço perdão a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, nas minhas nas fraquezas. minhas fraquezas. Me dá sabedoria, Espírito Santo, Me dá sabedoria, Espírito Santo, para eu poder governar governar o meu lar, o meu lar, a minha casa, a minha casa, a minha família. a minha família. Assim como Salomão Assim como Salomão pediu sabedoria a Ti, pediu sabedoria a Ti, eu também peço, Senhor, eu também peço, Senhor, me dê sabedoria me dê sabedoria para governar para governar a minha a casa, minha casa, o meu trabalho, o meu trabalho, a minha família, a minha família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para governar para governar a minha própria vida a minha própria vida diante de Ti. diante de Ti. Senhor, Senhor, eu peço a Ti, eu peço a Ti, tende misericórdia de mim, tende misericórdia de mim, tende misericórdia da minha alma e do meu espírito. tende misericórdia da minha alma e do meu espírito. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, Senhor, purifica-me purifica-me de toda obra maligna, de toda obra maligna, de toda iniquidade, de toda iniquidade, de todo pecado de todo pecado cometido por mim. cometido por mim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, purifica minha alma purifica minha alma e o meu e espírito, meu espírito, para que eu possa para que eu possa adentrar adentrar a Tua presença a Tua presença e ouvir, amado Espírito Santo, e ouvir, amado Espírito Santo, a Tua voz falar comigo. a Tua voz falar comigo. Revela Revela a Tua palavra, a Tua palavra, porque através dela porque através dela nós vamos conhecer nós vamos conhecer o nosso Senhor nosso Senhor e saber e saber o que Ele quer, o que Ele quer, o que Ele espera o que Ele espera de mim. de mim. E aí eu posso E aí eu posso obedecer, obedecer, porque agora eu conheço porque agora eu conheço a Sua palavra a Sua palavra e eu sei e eu sei o que Ele quer o que Ele quer que eu faça que eu faça. através da Tua palavra. Através da Tua palavra, Eu peço a Ti, eu peço a Ti, me dê sabedoria me dê e sabedoria me ajuda e me ajuda a glorificar a glorificar o nome do meu Senhor o nome do meu Senhor aqui na terra, aqui na terra. porque Ele diz Porque Ele diz na Sua palavra na Sua palavra que eu sou que eu sou a Sua imagem a Sua imagem e a Sua e semelhança, a Sua semelhança. e eu sou E eu sou o Seu embaixador o Seu embaixador onde quer que eu esteja, onde quer que eu esteja. e em nome de E Jesus em nome de Jesus, eu recebo eu recebo essa palavra essa palavra para minha para vida, minha vida. e Ele também E Ele também me deu poder me deu poder e e autoridade autoridade para pisar para pisar todo tipo de enfermidade, todo tipo de enfermidade, para expulsar para expulsar todo tipo de enfermidade todo tipo de e enfermidade tirar e tirar toda a autoridade toda a autoridade de todos os de demônios todos os demônios e e lançá-los lançá-los embaixo dos meus pés. embaixo dos meus pés. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor porque o Senhor é é perfeito perfeito e nos ajuda e nos ajuda a cada dia da nossa vida. cada dia da nossa vida. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigada. Sou grata a Ti, Senhor, Sou grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem por feito tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha casa, na minha família na minha e família na minha e vida. da minha vida. Pai, Pai, eu peço, eu peço,
Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome através de mim, através de mim, para que muitas almas para que muitas almas venham te conhecer venham te conhecer. e que eu venha Que eu venha dar testemunho ter testemunho de quem tu és. de quem tu és. Porque o Senhor diz Porque o Senhor diz que coisas maiores coisas maiores que aqui o Senhor fez, que o Senhor fez. eu posso fazer. Eu posso fazer. E eu creio, Senhor, Eu creio, na Senhor, tua palavra. na tua palavra. Então eu digo a ti, Então eu digo a ti, eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me a mim, envia-me a mim envia-me a mim, para fazer a tua para vontade fazer a tua vontade. e que teu nome Que teu nome seja exaltado, seja exaltado, conhecido conhecido e glorificado, e glorificado. e que eu venha E que eu venha cada dia mais cada dia mais me diminuir, me diminuir, para que o Senhor para que o Senhor venha crescer, venha crescer, para que o Senhor para que o Senhor venha aparecer venha aparecer na minha vida. na minha vida. Eu oro Eu oro e peço a ti, Espírito e Santo, peço a ti, Espírito Santo, me ajuda me ajuda nesta caminhada, nesta caminhada, em tudo que eu orei, em tudo que eu orei, em tudo que eu em disse. tudo que eu disse. Eu quero ser fiel, meu Senhor, Eu quero ser fiel, meu Senhor, mas eu preciso mas eu preciso da tua ajuda, amado Espírito Santo. da tua ajuda, amado Espírito Santo. Me conduza Me conduza e me direcione e me direciona para fazer para fazer a vontade a vontade e agradar e agradar o meu Senhor, o meu Senhor poderoso, poderoso, glorioso, glorioso, majestoso, majestoso, digno de honra, digno de honra, digno de glória, digno de de glória, todo o poder, de todo poder, de toda a majestade. de toda majestade. A ti, Senhor, A ti, Senhor, eu engrandeço, eu engrandeço, porque tu és porque tu és o meu rochedo, o meu rochedo, a minha a fortaleza, minha o fortaleza, meu o baluarte. meu baluarte. Tu és a minha torre segura. Tu és a minha torre segura. Em ti E em ti eu eu encontro encontro abrigo abrigo em todos os em momentos todos os momentos de angústia, de angústia, de dor e de paz e de paz e de alegria. e de alegria. Eu estarei Eu estarei embaixo das tuas mãos, embaixo das tuas mãos, potente e poderosa, potente e poderosa, porque o Senhor porque o Senhor disse disse na tua palavra na tua palavra que o Senhor nunca me abandonará que o Senhor nunca me abandonará e sempre estarás comigo e sempre estarás comigo todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. E eu creio E eu creio em nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Amado Espírito Santo, Amado Espírito Santo, revela revela a tua palavra a tua palavra em cada coração em cada coração de cada vida de cada vida que vai assistir esse que vídeo, vai assistir esse vídeo, que eles sejam que tocados sejam tocados pelo teu Espírito Santo pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar que o Senhor possa falar sobre cada um deles sobre cada um deles da forma da forma que cada um que cada um venha entender venha entender e ser capacitado e ser capacitado a praticar a praticar aquilo aquilo que o Senhor nos falou que o Senhor nos falou através da tua palavra através da tua palavra e através da tua revelação, amado Espírito Santo. e através da tua revelação, Espírito Em Santo. nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa estar tocando no teu coração, assim como está tocando no meu aqui, no nosso coração, né, Bruno? Eu vou pedir para a Bruna agora estar fazendo a leitura, né? Atos capítulo 14, nós vamos começar no versículo 1. Está escrito em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se sentiam recusados a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas e de Listras de
Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Amém. Aqui nós vimos que Paulo e Barnabé, né, estavam ali fazendo o ídolo do Senhor, né, indo pregar o evangelho. Como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Imagina, né? Já havia uma diferença entre os judeus e os gentios, né? A gente comentou na passagem anterior, lembra? Havia uma diferença entre eles, né? Porque os judeus achavam que Jesus era só deles, né? E os gentios queriam Jesus. E aí foi onde Deus deu a revelação para Pedro. Pedro foi lá com os 3 homens, né? Foi até a casa de Cornélio e lá orou com eles e eles receberam o Espírito Santo. E assim os discípulos chegaram ao entendimento que Deus também veio para os gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, né, que os gentios foram chamados também, incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos, né? Ficaram irritando os gentios, né? Porque ele devia estar falando, mas Jesus não veio para vocês, Jesus veio para nós, o Messias é nosso, né? E ficaram excitando o povo ali, uns contra os outros, né? Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando, né, corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem e as suas graças realizadas em sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Olha, né, aqui a gente vê os apóstolos ali pregando, né, Jesus falando, e os demônios agindo na vida dos judeus, né, e os judeus ali provocando o povo, incitando o povo, falando que eles estavam errados para que fosse contra os apóstolos, né. Formou-se uma grande conspiração de gentios e judeus. Eles conseguiram convencer os gentios, né, com os seus líderes, lógico, né, foram os líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Olha o que eles queriam chegar. Eles queriam perturbar os gentios, para que os gentios não crescem nos apóstolos, para que os apóstolos fossem ali apedrejados. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, né? Você pode ver que eles não paravam, né? Onde havia perseguição, eles iam para a cidade, havia uma perseguição, o povo queria destruir, matá-los, eles, né? Destruir a vida deles e queria matá-los, mas aí o Espírito Santo já avisava eles e eles saíam imediatamente, né? E eles continuavam andando para as outras cidades e pregavam as boas novas. E isso, o evangelho ia crescendo, ia se espalhando e Deus ia alcançando muitas almas. Versículo 8. Em Listra e em Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os judeus desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso... Peraí, vamos dar uma palhinha aqui pra gente dar uma explicada aqui, senão vai fugir. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde nascimento, que vivia ali sentado
e nunca tinha andado, né? Isso aqui, amado, é algo que é complicado, né? Porque os judeus, quando você cura uma pessoa aleijada de nascença, o que acontece? Os judeus, eles criam que uma pessoa que ficou aleijada durante o tempo e tal, poderia acontecer um milagre e essa pessoa andar, né? Ou uma pessoa ficou cega, né, com o passar do tempo, né, ele poderia voltar a enxergar. Mas quando era de nascença, eles não acreditavam que outra pessoa poderia fazer isso, a não ser Deus, né? Então, quando eles curavam aqui, igual curou esse paralítico, né, que era aleijado, desde o seu nascimento, ele era aleijado de nascença, né? E que vivia ali sentado num canto e nunca tinha andado. Então ele era paralítico de nascença. Então quando havia essas curas, eles sabiam que era Deus, porque ninguém podia curar uma pessoa que nasceu defeituosa, né? Mas eles acreditavam que ao passar do tempo, se uma pessoa com 10 anos, por exemplo, ele ficou aleijado, ele poderia voltar a andar. Uma pessoa que passou 20 anos, 30 anos, se machucou, ficou cega, né? Furou um olho, ficou cega. Eles acreditavam que eles podiam recuperar a visão. Mas uma pessoa que nascesse já de nascença, eles não acreditavam. Então, quando Paulo fez esse milagre, eles iam contra, porque eles investiam contra, porque eles sabiam que era Deus, né? Mas eles não aceitavam. Então, por isso que eles queriam aí, perseguiam e queriam expulsá-los, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, ele curou o aleijado de nascença, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Versículo 9. E ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: levante-se e fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamaram Hermes, porque era eles quem trazia a palavra. Ou seja, aqui já corre um grande risco, né, da idolatria, né? Porque eles viram o milagre acontecer, mas aqui eles já viram que já colocaram até nomes aqui, né, em Paulo e Barnabé, né? Em Barnabé chamaram Zeus, em Paulo chamavam Hermes, né? Colocou já nomes aí de idolatria, já queria adorar, né, Paulo, e queria adorar Barnabé, né? Isso aqui é um grande problema que acontece, né, quando a gente é usado por Deus. Muitas pessoas às vezes pensam que nós somos motivo de adoração, e a gente tem que lembrar eles, amados, que nós não somos um motivo de adoração. Porque quem faz milagre não é nós, quem faz milagre é o próprio Jesus, né? O próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Quem somos nós, pecadores, podemos fazer milagre? Não podemos, mas é o nome de Jesus que faz o milagre, é o nome usado, né? O nome onde nós temos todo o poder e autoridade para declarar a cura e a libertação, para que as pessoas sejam curadas. Então as pessoas precisam entender isso. Então, quando isso acontecer com você, não queira receber a glória, amado, não queira receber aí os elogios, mas que você alerte a pessoa, fala: não fui eu que fiz, né? A gente vai ver isso acontecer lá na passagem de Paulo, de Pedro, né? Que ele estava descendo para a sinagoga, Paulo e Silas, né? Aliás, Paulo e Silas estavam descendo para a sinagoga e lá eles curaram o aleijado, onde eles falaram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E ele foi curado. E depois ele passou, né, o povo queria adorá-los, e ele foi, realmente ele falou ali abertamente, né, porque estão olhando espantados, né, não foram nós que fizemos isso, mas foi o próprio Deus o qual vocês mataram, né, e aí a gente vai ver que a glória foi para Jesus, né. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque isso acontece bastante, né, na vida daqueles que são usados por Deus.
né? Que fica aí uma dica, amado. Nunca receba adoração. Nunca deixa ninguém te adorar, né? Porque a exaltação e a adoração e a glória tem que ser a Jesus, né? Ele sim pode fazer milagre, ele pode mudar todas as coisas, mudar a vida e transformar a vida. Mas nós não podemos ficar com a glória. Amém? A glória tem que ser dada a ele. E aqui nós vimos aqui, né? Porque eram eles quem trazia a palavra. 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, o apóstolo Paulo e Barnabé, os apóstolos Barnabé e Paulo, eu já estou lendo até na outra versão aqui, amado. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, olha o que eles fizeram, né? Aqui vai entrar o que eu comentei agora. Rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? A gente vê que é o Espírito Santo. Eu nem sabia que estava escrito isso aqui, mas eu sabia que a adoração não pode ser trazida a nós. Mas olha só aqui a reação deles, né? Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem destas coisas vãs e se voltem para Deus, ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento como fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles deveriam Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício, né? Olha só, mesmo eles fazendo tudo isso, as pessoas ainda foram adorar eles, né? A gente vê que é do Espírito Santo mesmo, né? Mas que eu nem sabia que isso estava escrito, né? Coisas vãs. Porque eu li errado? Não, o que é? Ah, você quer saber? Peraí. Então a gente vê aqui que é o Espírito Santo mesmo, que a gente não deve ficar com adoração, né? A Bruna está perguntando aqui o que é coisas vãs. Vãs são coisas que... Aonde você leu? Deixa eu explicar para você aonde que está. Achei aqui. Tá aqui, ó, no versículo 15. Quase terminando o 15. Dizendo que se afastas dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo. Aqui ele está falando assim. O que é coisas vãs? Coisas que ocupam o seu tempo e te tira da presença de Deus. Entendeu? Coisas que não têm importância, né? Aqui ele está falando que você não pode se preocupar com coisas que não têm importância. Então, coisas vãs seria coisas que não têm importância, né? Para você se preocupar com uma coisa que tem importância, né? E o que é que tem importância? A presença de Deus, a adoração a Deus, glorificar a Deus, conhecer a Deus, né? O Deus vivo. Por isso que ele está falando coisas vãs. Por quê? Porque vocês têm que voltar para Deus. Por quê? Porque voltar para Deus é muito mais importante do que eles ficar dando sacrifício.
Entendeu? Porque eles estão dando sacrifício a eles, fazendo a idolatria, né? Então isso é vã, isso que eles estão fazendo. Esse sacrifício, essas oferendas são vãs. Por quê? Porque fazendo para eles, para os homens, eles não vão receber nada em troca. Então a adoração deles não tem que ser para eles, para os homens, para Paulo e Barnabé, tem que ser para Deus. Porque quando eles adoram a Deus, aí deixa de ser vã, né? Eles vão estar fazendo a coisa correta. Então tudo que você faz que não é importante são coisas consideradas coisas vãs, coisas que não têm importância, coisa que não vai fazer diferença na sua vida, entendeu? Por exemplo, aquilo que a gente conversou, se você toma uma decisão hoje, lá na frente você vai ver que não foi em vão, entendeu? Aquilo que nós conversamos hoje, que o papai explicou e ensinou para você, né? Se você guardar o que o papai ensinou hoje, quando for daqui 5 anos, você vai ver que aquilo que você fez era o mais importante, era o certo e o correto a fazer. E o que você não estava deixando, e a decisão que você não tinha tomado, era vã. Era uma coisa que você não ia ver o resultado, entendeu? Mas se você tomar a decisão, daqui 5 anos você vai ver o resultado daquilo que você fez hoje. Entendeu? Então, hoje, se você não me der ouvido naquilo que eu falei para você, você vai estar fazendo coisas vãs. Mas se você der ouvido, você vai estar fazendo a coisa certa. E lá na frente você vai ver o resultado. É igual eles estão falando, não adorem homens, mas adorem o próprio Deus vivo. Porque a adoração a homens é vãs. Mas quando você adora o Deus vivo, a glória do Senhor desce sobre você, o poder de Deus desce sobre você, a sua vida é transformada. Quer dizer, qual que é melhor? Adorar o homem ou adorar a Deus? A Deus. Então, quando você adora a Deus, tudo se transforma na sua vida, né? Então, é isso que Paulo e Barnabé está falando para eles, né? Continua. Eu li até além do que você leu. Então alguns judeus chegaram Você está em que versículo? 19? Uhum. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, aqui nós vemos que Paulo falou a verdade, né? Esse é o profeta. Paulo falou a verdade, falou o que eles tinham que ouvir, né? E não aquilo que eles queriam ouvir. E o que aconteceu com Paulo? Foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, né? A multidão que ele falou isso aí não gostou do que ele falou, né? Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele tivesse morto. O que é apedrejar? Tacar pedra. Mas não é pedrinha não, é aquele tijolão assim. Tacava nele. Aí depois que tacaram um monte de pedra nele, deve ter machucado ele pra caramba, né? Aí ele se arrastaram, ele devia estar desmaiado. Aí largaram ele lá e acharam que ele tinha morrido, né? Mas aí o que aconteceu? Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte, e ele e Barnabé partiram para Derbe, né? Quer dizer, Paulo foi, no mínimo, com certeza ele deve ter perdido o sentido, né? Porque as pedras que eles tacavam não é pedrinha, é pedaço de tijolo mesmo, era pedra para matar, né? Quando fala apedrejar é para matar.
Ixi, eu tava em Derbe, já apareceu aqui. Cadê? O quê? Onde eu terminei? O quê? Não foi? Ah, Derbe, vai. O retorno para Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que havia confiado. Aí, deixa eu só explicar essa parte aqui. Presbítero? Presbítero é uma pessoa que está na igreja, que ele tem uma certa confiança do pastor, e ele pode até pregar ou cuidar da igreja, né? Entendeu? Uma pessoa que auxilia o pastor também, né? Presbítero ele faz todo tipo de serviço dentro da igreja, né? Para ajudar. Tudo. Ele prega, ele ora. Tudo que o pastor manda ele fazer, ele faz. Se o pastor não estiver na igreja, o pastor pedir para o presbítero pregar, ele pode pregar. Tem autoridade, né? São pessoas que já têm um nível de entendimento maior da palavra, né? Para fazer isso, você tem que estudar a Bíblia, tem que aprender. Aí você é levantado, né? Ou separado, né? Para fazer essa obra. Tá bom? Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aqui a gente vê que para entrar no reino de Deus não é fácil, né, mano? Olha o que os discípulos passou, né? Às vezes você acha que você está passando muita luta, muita dificuldade. Ah, amado, quando você começar a pensar que você está passando por luta, começa a olhar a vida desses discípulos. Começa a olhar o que eles passaram, né? E se você se considera um discípulo, entenda. Vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter opressão, vai ter dificuldade, né? O próprio Senhor falou, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Então, se ele está em você, você também vai vencer, amado. Não se preocupe, porque Deus não te dá um cargo que você não possa carregar, com certeza, né? Aqui a gente vê, né, que ele estava pregando a respeito de entrar no reino, né? Discípulo não tem vida fácil, não, amado, né? Quem Deus escolheu tem propósito e Deus vai cumprir o propósito nas nossas vidas, amém? Mas é prazeroso quando você faz por amor, né? Tudo que você faz por amor não tem um peso, amado, né? 23. É necessário que passe por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Tá vendo? São pessoas de confiança que ele levantou para ficar cuidando da igreja,
naquele lugar, mas eles não são pastores, eles são presbíteros, né? E ele só vai por alguém que eles confiam também, né? Não vai por qualquer pessoa. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilia, e tendo Panfilia. Pisídia chegaram a Panfilia, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Abriram a porta da fé para os gentios, amém? A porta da fé estava fechada aos gentios, né, amados? Se não fosse Paulo e Barnabé, né, Paulo ser designado aí para trazer a palavra para os gentios, que somos nós, né? Talvez a palavra de Deus não tinha chegado até nós e nós estávamos aí perecendo sem a palavra, né? Graças a Paulo e graças à própria obra de Deus, né, que começou lá atrás, o evangelho chegou até nós que somos gentios, né? Nós não somos judeus, mas também somos gentios amados por Deus e amamos o Senhor, né? Porque o próprio Senhor diz: eu vim por os meus, mas os meus não me quiseram, né? Vá e convida para a festa todos os aleijados, doentes, enfermos, e esses eram nós, amados, né? Sobrecarregados, nós estávamos lá no meio. E graças a Deus por isso, hoje nós alcançamos aí o conhecimento e o entendimento de quem é Jesus, né? Que você possa guardar no teu coração essa palavra, amado, né? Que se você estiver passando por luta, dificuldade, tribulação, amada, escuta uma coisa, com Deus, quando a gente está com Deus, guarda bem isso no seu coração, porque vai servir para muitas situações que você estiver passando, né? Às vezes as pessoas olham para nós, amado, e vê a gente, eles acham que nós somos diferentes deles, né? Mas não é, amado, nós não somos diferentes, né? A diferença é que nós buscamos a Deus com mais frequência, né? Nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós oramos, nós temos uma vida de oração diária, nós temos uma vida de busca diária por Deus, né? Uma sede, uma fome de querer crescer, de querer fazer o melhor, de querer sempre fazer o melhor, não para se engrandecer, amado, não para mostrar que nós somos melhor que ninguém, mas é porque na minha vida eu entendo assim: se eu não estou crescendo espiritualmente, como é que eu vou levar alguém a crescer? Então eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso ter essa busca, eu preciso ter essa sede, essa fome, né? Porque o Senhor Jesus, ele falou assim que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se eu ainda oro e as pessoas não são curadas na hora, se eu ainda oro e as pessoas não são libertas, se eu ainda oro e as pessoas não manifestam a cura e a libertação, eu preciso buscar mais e mais. Por quê? Porque os discípulos, o lenço deles curava, a camisa deles, a capa deles, né? Era uma ordem que eles davam no mundo espiritual e os anjos vinham e operavam, né? Então, a gente precisa chegar a esse patamar, a esse nível, né? Se eu conheço a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus, eu quero chegar a um nível onde a palavra do Senhor me garante que os sinais acompanharão aqueles que crê. Então, se não acontece ainda na minha vida, amado, é porque eu não estou crendo o suficiente. Então, eu preciso ter essa busca constante, né, por Jesus, essa sede, essa fome, para saciar a minha fome, para me alimentar, para que quando eu for orar por alguém, eu sentir a presença de Deus, sentir a unção de Deus, e essas pessoas serem curadas no mesmo instante, né?
para mim ter visões espirituais, para Deus abrir a minha visão espiritual, né? Você vê que a Bíblia falando que Paulo, Pedro, os apóstolos, eles olharam para aquele homem e viu aquele homem que ele tinha fé para ser curado, né? Paulo que viu o homem e achou que ele tinha fé para ser curado. Mas como ele chegou a essa conclusão? O Espírito Santo confirmou no coração dele. E ele foi lá e orou e o homem foi curado. Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Precisamos ter essa fé, precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Porque se os sinais não nos acompanham, é sinal que a gente ainda estamos longe de ser como os apóstolos. Então nós precisamos buscar, precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos orar, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca diária. Não é só nos cultos de quinta ou sexta, ou sábado e domingo, mas é todos os dias da nossa vida, né? E eu creio assim, amado, enquanto os sinais e as maravilhas, né, não me alcançarem, com certeza eu estarei sempre buscando, né, porque eu quero aí operar nos sinais, nas maravilhas, nas curas, nos milagres. Por quê, amado? Porque eu quero aparecer? Porque eu quero falar que eu sou melhor que você? Não é isso, amado. É porque Deus colocou no meu coração esse desejo, né? Eu pedi para Ele que eu quero ter um desejo. E eu lembro até hoje uma palavra que o Espírito Santo sempre me lembra, amado, né? Porque quando a minha mãe me levava para a igreja no começo, minha mãe me levava na marra, e eu ia na marra, né, para a igreja. Eu não ia porque eu queria, eu não ia porque eu gostava, né? Porque o final de semana que eu tinha, o sábado e domingo, era o único dia que eu tinha para me divertir, para jogar bola, que eu estudava a semana inteira. E ela fazia eu ir para a igreja, eu ia na marra, amado, né? Eu não gostava, né? Eu ficava bravo com a minha mãe, eu não queria ir, eu achava que ela estava errada, né? Mas hoje, amado, olha, eu dou glória a Deus. Hoje eu dou glória a Deus porque minha mãe me levou na marra. Eu dou glória a Deus pela vida dela, porque através da vida dela, hoje eu conheço um Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história e pode mudar a família, minha família. Quer dizer, quando ela me forçou a ir para a igreja, quando ela me obrigou a ir para a igreja, eu ia obrigado. Mas hoje Deus tem um propósito, tem uma promessa na minha vida através da vida da minha mãe, né, que foi o veículo, né, para que eu pudesse estar aí conhecendo Jesus, e hoje eu glorifico a Deus pela vida dela. Eu fico pensando, amado, se a minha mãe não tivesse me levado da marra, se a minha mãe não tivesse feito o que ela fez, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço todos os dias a vida da minha querida mamãe, porque eu sei que o joelho dela era preto, minha mãe é clara e o joelho dela tinha uma mancha preta, que ela levantava de madrugada para orar pela nossa família. Mas Deus honrou o joelhinho da minha mãe, que toda a nossa família está na presença de Deus, e os que não estão indo. E em nome de Jesus vai todos eles se batizar e se prostrar diante de Deus e reconhecer que Deus é Senhor sobre a nossa vida. Então a gente tem que ter, amado, esse pensamento, né? A gente tem que ter esse entendimento. Eu não quero ser o mesmo amanhã, amado. Eu quero estar um pouco mais adiante, né, do que hoje. Hoje passou, mas amanhã ainda vai vir. E amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Se não for assim, amado, a gente nunca vai conseguir alcançar nada e a gente sempre vai ficar aí confortável, vivendo de acordo, fazendo igual aquela música que fala deixa a vida me levar. E não pode ser assim, amado. Você tem que ter as rédeas, né? Você tem que conduzir a sua vida, você tem que tomar decisões que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que lá na frente você vai ver o resultado. Então, as decisões que você toma hoje, lá na frente você vai ver o resultado. E lá na frente você vai ver que se você não tivesse tomado essa decisão, você tinha perdido muito. Então é por isso que a sua decisão hoje vai mudar o seu futuro amanhã. Então, se você tem que tomar alguma decisão, tome agora, né? Se você tem que mudar, mude hoje. Você entende? É por isso que todo dia eu busco o Senhor. Por quê? Todo dia eu quero mudar. Todo dia eu quero ser melhor do que eu sou hoje, né? Eu não consigo ver você de outro jeito. Eu não consigo ver você de outro jeito. Que você vai na igreja desde que eu nasci, não é? Vai na igreja desde que eu nasci, não é?
É, consigo enxergar de outro jeito. Não é? Não é verdade? Porque a gente quer sempre ser melhor do que a gente é hoje, não é? Porque se a gente não for assim, a gente nunca vai alcançar nada no futuro. Porque uma pessoa, quando ela é acomodada, ela não faz nada. E a vida dela não muda, né? E ela vai continuar sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito, né? Então, é por isso que a gente tem que viver, amado, viver o agora, né? Tomar nossa decisão agora, porque daqui 3, 4 anos, eu me pergunto, como que eu vou estar daqui a 3, 4 anos? Né? Você já se fez essa pergunta? Né? São 4 anos de vida, amado. São 5 anos de vida. Aí você vai fazer, o que eu mudei? Né? Você vai comparar. Quem eu era há 3 anos atrás? Quem eu sou hoje? Quem eu era 2 anos atrás? Quem eu sou hoje? Eu mudei, eu melhorei, eu cresci, eu aprendi. Então, tem que haver esse desejo no teu coração de querer mudar, de querer ser melhor, né? Se você está estagnado, amado, se você fala, eu sou cristão, mas você está vivendo uma vida aí, eu não oro, eu não consigo orar, é difícil orar, né? Ou se você ora 5 minutos, 5 segundos, 10 minutos, 20 minutos, se você ora só isso, que intimidade você vai ter com Deus por dia? Que intimidade você vai ter com Deus? Né? E quando o noivo chegar, será que nós vamos estar preparados? Então a gente tem que pensar, mano. A gente tem que pensar. Porque eu creio, amado, eu creio na palavra de Deus quando ela diz que nós não somos desse mundo. A gente está aqui só de passagem, né? E a gente está de passagem, né? A minha origem está no céu, está no Senhor, lá no céu. Ou seja, eu nasci do céu e eu vou voltar para o céu. E esse tempo que eu tô aqui na Terra é só de passagem. São no máximo 80 anos. Agora, lá no céu, é eternidade. Porque a gente vai ver Deus falando assim, ó. Antes de eu criar a Terra, antes do universo ser criado, eu te gerei, né? A palavra de Deus vai falar isso para nós, que antes dele criar o universo, ele te gerou. Ou seja, antes de Deus criar o universo, nós já tínhamos sido criados dentro de Deus. Ele já tinha sido gerado dentro de Deus. Tinha sido gerado no coração de Deus. Deus já nos conhecia, já sabia quem nós éramos. Está escrito isso na Bíblia. Né? Antes de eu criar o universo, antes de eu criar o planeta, antes de eu criar o universo, nós já tínhamos sido criados. Então, nós estávamos no coração de Deus. Então, nós somos espírito. Espírito estava no coração de Deus. Tanto é que quando ele fez o corpo de Adão, o que ele fez? Ele soprou. Quando ele soprou em Adão, Adão se tornou a alma vivente. Ou seja, quando ele soprou, o que ele soprou? Ele soprou o espírito dentro de Adão. Né? Soprou o espírito dentro de Adão. Quando ele soprou o espírito dentro de Adão, Adão se tornou uma alma vivente. Então nós somos gerados dentro de Deus, nós estamos dentro de Deus.
Nós fomos criados lá no céu, nós não fomos criados aqui na terra. Nós nascemos aqui de outro ser humano. Eu nasci da minha mãe, você nasceu da sua mãe. Mas antes de nós nascer, nós já somos... Por isso que ele fala assim, né, que ele vai ter uma passagem lá em Isaías que fala a respeito, né, que ele nos gerou antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe. Nós ainda éramos informes. E ele já nos conhecia dentro da nossa mãe. Ou seja, você não tinha nem nascido. E ele já sabia quem que você era. Ele já tinha escrito a sua história. Você crê nisso? Está escrito na Bíblia. Foi Deus que nos criou. Aí ele fez o planeta Terra e depois foi colocando nós no planeta. Nós fomos nascendo. Deus criou o planeta Terra e depois foi colocando o ser humano. Primeiro colocou Adão. Aí Adão foi gerando. Aí foi uma geração exterminada. Continuou a geração através da vida de Noé e sua família, né? Aí depois veio a geração de Abraão, que são alcançados os gentios, né? Aí veio a nossa geração. Então nós temos que ver que o Senhor, a palavra do Senhor se cumpre a cada dia na nossa vida. Então nós temos que ficar atentos, né, amado? Que Deus abençoe a sua vida. Guarda bem essa palavra no seu coração, né? Você não é da terra, amado. Não ajunte tesouro aqui na terra, né? Não ajunte bens aqui na terra. Não fica brigando por carro, não fica brigando por casa. Lógico, nós precisamos de um carro, precisamos morar bem, lógico que sim. Mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida é Deus, tá? Não dá nem pra imaginar a eternidade. Ele pra sempre. Agora, imagina, né? Você conquista a eternidade aqui na Terra, né? É nessa passagem, né? O homem, ele vive até... Antigamente, eles viviam 900 e poucos anos. Pensa, 900 e poucos anos de vida. Hoje, nós morremos com 80 anos, 90 anos, máximo 120 anos. Não passa disso, né? A maioria morre com 80, entre 80 e 90 anos. Os que passam são poucos. O que é comparado isso à eternidade? Não é nada. Então, por isso que a gente tem que aqui na Terra proclamar a vontade de Deus. Por quê? Porque isso aqui tudo vai passar. Casa, carro, trabalho, filhos, filhas. Tudo isso aqui, ó. Acabar um dia. Não vai ficar nada. Morreu? O que você leva? O problema é que se você não estiver preparado, quando você morrer, você vai para onde? Você pode passar a eternidade com Deus ou a eternidade com o diabo no inferno. E se passar no inferno, misericórdia. Se você for ler na Bíblia o que é o inferno, você não vai querer ir para lá nunca. Nunca na sua vida, nem passar perto. Nem passar perto do inferno você vai querer passar. Então a gente precisa estudar a Bíblia para a gente entender qual é a vontade de Deus e como Ele quer nos usar aqui nessa terra.
Por quê? Porque, vamos supor, hoje eu sou seu pai. E se eu morrer amanhã? Acabou. Você não tem mais pai. Não é? Não é assim? E isso a gente sabe que vai acontecer. Um dia vai morrer todo mundo. Né? Vai chegando a idade, vai morrendo. Tem uns que morrem com idade avançada, tem uns que morrem novo, tem uns que morrem de batida de carro, acidente e várias outras coisas. Por isso que a gente tem que acertar a nossa vida hoje. Por isso que a gente tem que tomar decisão hoje. Por isso que a gente tem que mudar hoje. Porque amanhã a gente não sabe se vai dar tempo. Porque aqui, né? Porque né, se morrer, acabou. Ué. Meu primo passou o domingo com a mãe dele, arrumou todas as coisas, arrumou a casa, foi dormir. Morava no fundo da casa da minha tia. Eu fui dormir para trabalhar no outro dia, que ele trabalhava em outra cidade. Mãe dele acordou, viu a casa tudo cercada, pensou que ele tinha ido trabalhar. Passou 3 dias, ligou para ele. Não conseguia falar com ele. Aí ligou no trabalho dele, falou que ele não tinha ido trabalhar. Fazia 3 dias que ele não aparecia no serviço. Aí minha tia procurou, ligou, buscou, não achou. Aí foram tentar abrir a porta da casa dele, porque estava trancado. E já estava saindo um cheiro mal de lá de dentro. Foi ver, ele tinha morrido deitado no canto. Já estava cheirando mal. Deu um infarto nele, sozinho. Então a gente tem que tomar cuidado. Não sei o que ele usava, mas deu um infarto nele e faleceu. Morreu lá na cama. Então a gente deita, a gente não sabe se ele vai levantar. Por isso que a gente tem que mudar hoje. Por isso que a gente tem que tomar decisão hoje. Porque se a gente conseguir chegar daqui 5 anos, aí você vai olhar para trás e falar, não, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Eu me esforcei, eu consegui mudar isso na minha vida. Porque é uma sequência, né? Cada tempo que passa você consegue eliminar alguma coisa que você está fazendo de errado. Você muda, você cresce, você aprende, você amadurece. Né? Então funciona assim. Amém, amado? Que você esteja tomando uma decisão hoje, agora. Né? Não espere para amanhã para tomar uma decisão que você sabe que vai mudar a sua vida. Né? Não espere para amanhã. Agora é o profeta que está falando, tá, mano? Não espere para amanhã aquilo para tomar decisão que pode mudar a sua vida. Tome a decisão agora. Mude agora. Porque daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai falar, ainda bem que eu tomei essa decisão. Né? Glória a Deus, vamos orar. Agradecer a Deus. Deus esteja abençoando a sua vida. Deus esteja tocando no seu coração, falando com você. Oh, glória. Estou sentindo a presença do Senhor aqui, amor. Nossa, já é só 28, o negócio já deu 1 hora praticamente. Glória a Deus por isso. Amém, amado? Deus esteja abençoando seu coração, esteja falando com você, que você possa assistir até o final e ser abençoado aí com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Porque o Senhor falou conosco. Porque o Senhor falou conosco. Eu te peço. Ajuda-me a ouvir tudo que foi pregado. E que isso impregne no meu coração. E que eu possa viver. Através da tua ajuda, amado Espírito Santo. Me ajude a praticar. Me ajude a tomar a decisão hoje.
hoje. Para que eu possa mudar a minha vida e a minha história. Para que eu possa mudar a minha vida e a minha história. E que amanhã E que amanhã eu não venha me arrepender eu não venha me arrepender de tudo que eu de fiz. tudo que eu fiz. Me ajuda, Espírito Santo, Me ajuda, Espírito Santo, a tomar a tomar a decisão a correta decisão correta. para glorificar Para glorificar o nome do meu Senhor. o nome do meu Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu te agradeço, Pai, Eu te agradeço, Pai, pela saúde, pela saúde, pelo cuidado pelo cuidado, e por todo o livramento por todo o livramento que o Senhor tem me dado. que o Senhor tem me dado. Guarda a minha casa, Guarda minha a casa, minha a família, minha família, os meus irmãos que vão assistir. os meus irmãos que vão O assistir. Senhor esteja alcançando a família de cada um Que o deles Senhor esteja alcançando a família de cada um deles. e que o Senhor possa fazer a E que diferença o Senhor possa fazer a diferença em toda a nossa vida em toda a nossa vida e em toda a nossa e história. em toda a nossa história. Nós te Nós agradecemos te agradecemos desde agora desde agora e assim para todo e sempre. assim para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Tchau, amados. Bruninha vai dar tchau para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Vocês possam aí estar sendo tocados pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, assim como ministrou no meu. Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração. Que Deus esteja com vocês. Boa noite para vocês aí no Brasil. Aliás, bom dia para vocês aí no Brasil. E boa noite para vocês que estão aqui no Japão. Deus abençoe sua vida. Tchau. Beijo no seu coração.